Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, pela tua bondade. Te agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede, ó Deus, para viver, para servir, para amar. Nós te agradecemos, meu Senhor, pelo dom da vida. Te pedimos, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, os teus fiéis adoradores em toda a terra. Ó Deus bondoso, ajuda-nos, guarda-nos, ensina-nos a te servir com mais graça a cada dia. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos para fazer uma nova contribuição no canal YouTube, a Unicresce na Web, e nós vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 62, versículos de 1 a 3. É uma leitura que fala do povo de Deus, identificado na Antiga Aliança como Israel. Era uma nação especial, foi um povo criado com a finalidade de ser um povo sacerdotal e influenciar o mundo inteiro. Porque Jesus Cristo, muito depois do profeta Isaías, portanto, 700 anos aproximadamente após o profeta Isaías, quando Jesus Cristo disse, referindo-se aos seus discípulos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, era, na verdade, a mesma ideia e a mesma finalidade que Deus tinha com Israel na Antiga Aliança. Israel ser o sal da terra, Israel ser a luz do mundo, como o sal conservar a mensagem de Deus, o temor de Deus, a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, e como luz iluminar as nações que viviam nas trevas da idolatria, da feitiçaria, do paganismo brutal, que continua na representação de várias nações hoje. Nós podemos citar, sem nenhum problema, a Índia, uma nação extremamente pagã, o Japão, um país pagão, a China, uma nação continental e pagã, com suas muitas formas de culto, de crenças, apesar de ter todo aquele domínio do partido único, mas ali não eliminou o paganismo da nação. Na verdade, os sistemas, os domínios, não eliminam essas coisas. Resultado, Israel foi constituído como nação para ser uma nação sacerdotal, uma nação que fosse a luz das nações, uma nação que fosse o sal das nações, portanto, sal da terra e luz do mundo. Israel teve grandes momentos de dignidade, de fidelidade, de, digamos, glória no sentido espiritual, teve momentos de terríveis decadências e estas condições, essas realidades, elas foram, digamos, acompanhadas ou vistas por Deus como sendo passíveis de correções. Israel teve grandes perdas, teve que fazer grandes guerras, teve os seus territórios invadidos, teve a sua população dizimada, houve o cativeiro histórico na Babilônia, 70 anos, houve a tomada do Reino do Norte pela Assíria e as 10 tribos desapareceram, todos aqueles que foram levados nunca mais retornaram, apesar de Israel ainda hoje ser constituído por 12 tribos, mas é pelo fato de aquelas tribos todas tinham alguém que morava, que vivia no reino de Judá. E por isto Deus sabiamente preservou a integridade da nação. Mas as 10 tribos que adotaram o paganismo, essas 10 tribos pereceram. Então, aquilo foi tudo uma consequência da maldade, porque era uma nação especial, era um povo constituído por Deus para ser exemplo, para ser testemunho, para ser dignidade, para pregar. Era o sal da terra e a luz do mundo. Israel deveria fazer, na antiguidade, o papel que Deus reservou para a igreja posteriormente. Então, a nossa leitura aqui, Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 3. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa.
As nações verão a tua justiça e todos os reis verão a tua glória. E serás chamado pelo novo nome, um nome que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. A leitura feita se refere a um povo real, a um povo sacerdotal, a um reino sacerdotal. E o último versículo diz: serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. O diadema era, na verdade, um sinete real que era utilizado para acreditar as decisões do rei. Era um diadema, um sinete. Aquelas decisões reais, após receber a marca do diadema, a marca do sinete, elas passavam a ter uma validade inquestionável e quem se posicionasse contrário àquilo ali estava declarando estar contra o reino, contra o rei, geralmente pagava com a vida. E nós aprendemos isto em relação a Israel, uma pequena nação, contrário ao pensamento humano. O Deus grandioso, o Deus eterno, criou os céus, a terra, criou todas as coisas que há. Quando criou um povo pequenininho, um povo pequeniníssimo, porque aquele pequeno povo era realmente o sacerdócio de Deus para o resto do mundo, para as nações. Mas estas experiências que eu mencionei anteriormente, os desvios, a identificação com o paganismo, a negação da sua realidade, da sua verdade. Israel, um povo especial, um povo que tinha a revelação do Deus verdadeiro. Os 10 mandamentos é uma perfeição. A lei de Moisés é uma perfeição, não esquecendo nada do que hoje nós teríamos, com mais detalhes, é claro, o que é prescrito pelos direitos humanos, pelas questões, em relação às questões sociais, a questão dos povos sem pátria, a questão dos povos deslocados de suas pátrias, as questões das guerras. Portanto, era uma nação que tinha uma estrutura perfeita, apesar da condição de um povo minúsculo, mas eram grandiosos os seus preceitos. Absorvido esses preceitos, vivenciados esses preceitos, defendidos esses preceitos, difundidos esses preceitos, esta nação seria realmente uma luz para os povos. Seria um agente da iluminação, um agente da condição da dignidade humana, transmitindo segurança, transmitindo fraternidade, transmitindo, na verdade, tudo que o paganismo ignorava ou negava. Essas nações tinham à sua volta as trevas, o mal, a escuridão, a morte. E a nação de Israel tinha a luz, a perfeição. Por isto, o profeta começa este texto dizendo: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor. A justiça é algo altamente importante. A justiça social, altamente importante. A justiça no que diz respeito aos processos que precisam tramitar sem nebulosas, sem levantar suspeitas. O Senhor, na lei perfeita dada a Israel, condena o suborno, porque a justiça deveria ser isenta. A justiça não podia defender um fraco errado pelo fato dele ser fraco.
A justiça não podia condenar uma pessoa em nenhum aspecto, levando em consideração ao indivíduo, e sim a própria condição de justiça. Não podiam defender, ficar ao lado do fraco, não, ele é pequenininho. Hoje, digamos, numa questão trabalhista, as leis atuais, a questão é defender o trabalhador. Mas, e o trabalhador? Ele foi decente, ele foi honrado, e ele trabalhou dignamente, ele cumpriu os seus deveres. Então, a justiça na antiga aliança, a justiça mediante o preceito divino, ela não pode ficar ao lado do fraco só porque ele é fraco. Ela só pode estar ao lado dele se ele, mesmo sendo fraco, ele ainda foi injustiçado. A justiça não pode condenar alguém porque é forte, porque seja chamado de latifundiário e de dominador, se ele não está errado no tocante àquilo que o processo aponta. Então a justiça deve ser feita para ele. Ele é quem tem a condição. O outro é pequenino e vai arcar com o prejuízo, porque a justiça não se põe ao lado de quem alguém possa defender mediante isto. No direito nós temos em dúvida pro réu. Em dúvida pro réu. Isso é um conceito latino, é um conceito romano, é um conceito dos dias de hoje, mas na Bíblia Sagrada, em dúvida elimina o problema. Ninguém sabe quem é que tem injustiça, então não julga, porque só pelo fato de não se ter um processo bem feito, na dúvida não dá ganho de causa para alguém porque seja pequeno. Então, aqui o profeta defende que a tua justiça, até que a tua justiça seja realmente um testemunho brilhante. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e te chamarão por um novo nome que a boca do Senhor nomeará. A nação de Israel foi chamada de Israel, foi chamado de Jacó, foi chamado de Josurum, teve vários nomes, várias formas de ser mencionada por amigos e inimigos. Hoje, Israel é um povo civilizado, reconhecidamente desenvolvido, uma pequena nação, como sempre foi, e hoje, ainda pior do que em qualquer outra época, é muito questionado, muito condenado, muito reprovado, até pelos organismos internacionais, porque a terra que outrora pertenceu a Israel, após aquela dificuldade, a guerra com os cananeus, na época de Moisés e Josué, após Moisés, nos dias de Josué, aquelas terras, hoje os organismos internacionais admitem até que seja dividido ainda para dar o Hamas, para dar não sei quem e tal. Não haverá essa possibilidade. Não vai haver. Jerusalém não será nunca a capital de outro povo, de outro reino, de outra nação. Se Jerusalém será a capital algum dia, reconhecida pela ONU, pelos organismos, será a capital de Israel. Porque hoje a capital de Israel é Tel Aviv. A capital política, social de Israel é Tel Aviv. E Jerusalém, pelo status espiritual, seria a capital religiosa. Mas o desejo de Deus e o que Deus fala em relação àquele povo é algo grandioso. O versículo 3 diz, e serás tu, serás você nação, serás Israel será. Então, se a palavra é dirigida a ele, aqui é com relação à própria Israel. E serás como uma coroa de glória na mão do Senhor. Os reis nem sempre nos atos reais, nas grandes cerimônias, celebrações reais, os reis não ficavam o tempo todo com a coroa na fronte. Em muitas situações, os reis, aquela coroa pesada, e eles seguravam ela no peito, eles colocavam aquela coroa aqui, elas estavam com ele, mas nem sempre na fronte. Muitas vezes ele tinha a coroa na mão.
E o profeta diz, se Israel cumprisse o seu propósito, ou o propósito de Deus, se Israel cumprisse a sua missão, o seu ministério de ser uma nação especial, de ser uma luz para os povos, de ser realmente a iluminação, de ser uma fonte de justiça, uma fonte de graça, de ser realmente o sal da terra e a luz do mundo para os povos, para as nações, ele seria então como uma coroa de glória, como uma coroa real na mão do rei. Seria como o sinete real na mão do rei. Nós aprendemos a respeito da diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, ele fala, na verdade no versículo 17 diz, eles serão meus, referindo-se aos fiéis, um remanescente, aqueles que sempre serão luz do mundo e sal da terra. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei que serão para mim particular tesouro, e os pouparei como o homem poupa o seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Na mesma nação existia os adoradores e os aborrecedores. Na mesma nação tinha os fiéis e os infiéis. E nós acompanhamos porque a Bíblia, como um livro de revelação de Deus, ela não esconde a falha, o defeito de alguém. E jamais esconderia que houve cisão. Moisés teve que enfrentar a rebelião. Muitos foram mortos na guerra, muitos foram mortos por causa da idolatria, dos crimes praticados contra a lei, outorgada pelo Senhor na presença de todos. Então, haveria aqui neste texto uma compreensão melhor, que mesmo a nação sacerdotal, mesmo o povo eleito, escolhido, povo especial, haveria sempre dentro da mesma nação um tipo de pessoas que não acreditava, que não se submetia, que não aceitava, portanto, agia impiamente. E o profeta Malaquias diz, eles serão meus, aqueles que são fiéis serão meus, e eu os tratarei como um filho, como um pai trata os seus filhos, eu os tratarei. E ficará patente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre aquele que é fiel e o que é infiel, entre o justo e o injusto. O nosso Deus nos ensina, assim como um pai ensina os seus filhos. Que você possa receber a orientação do Senhor, que vem através da palavra do Senhor e está ao alcance das tuas mãos, das minhas mãos, das nossas mãos, está disponível para o mundo todo. A palavra de Deus nunca mudou. O nosso Deus nunca mudou, não mudará. O que Deus promete a Israel, através da palavra, Deus promete à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo como organização e promete a você como pessoa, como indivíduo. Que Deus te abençoe e te guarde e que você receba esta palavra, guarde no seu coração e entenda, não existe no propósito de Deus nada que não fosse, não existia no propósito de Deus nada que não fosse tão forte e poderoso que capacitasse a mim e a você a ser servos, a sermos dignos, a amar o Senhor, servir ao Senhor e amar o próximo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.